Bom dia, meus seguidores. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus clientes. Bom dia, minha audiência, nossa audiência. Eu e Lucas aqui de novo, falando tudo para vocês sobre vendas. Espero que vocês tenham um ganho com essa hora dedicada aqui à nossa conversa nessa manhã de sábado. Esperamos entregar algo para vocês. Agradeço aqui a vocês pela audiência, agradeço aqui ao estúdio por ter aberto sábado para nos atender e agradeço aqui ao Lucas por ter abraçado esse projeto nosso. É isso aí, Lucas. Obrigadão pelo convite, Joaca. Mais uma oportunidade aí pra gente conversar sobre vendas, trocar experiências, né? Meu pai já tem mais de 50 anos de experiência em vendas, formado em administração, MBA, pós-graduação e ainda pensa em se especializar, mais ainda com 68 anos de idade. Uma inspiração pra mim, 69. 69. A gente travou no 68, né? Paramos no 68, você não fica mais velho, não. 69 é uma data que pode ser muito divulgada, não. Quase setentando aí. Agradeço aí a presença de todos vocês que estão compartilhando aí dessa experiência com a gente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade mais uma vez e sempre um prazer estar falando sobre vendas aí com você. Valeu demais aí também, Pedrão, Vox Lab. Tamo junto. É isso aí. Um agradecimento especial. Nesse início, vamos fazer um agradecimento especial aos nossos 5.000 seguidores. Essa semana nós concluímos organicamente, nós constituímos um quadro de 5.000 seguidores. Agradeço de coração a todos que estão acreditando nesse projeto nosso, que é um projeto, a ideia, vou repetir aqui, gente, é passar conhecimentos. Vendas mudou realmente a minha vida. Nós viemos numa condição muito difícil e eu achei vendas como uma solução. E mudou a minha vida e pode mudar de qualquer um. Então a ideia é passar essa proposta, é enaltecer vendas para alguém que queira abraçar essa causa também e que por algum motivo, ou porque a profissão que escolheu, o estudo que fez não deu certo, ou porque cansou da profissão que está, ou porque está sem uma oportunidade, sem um horizonte, abrace vendas, abrace vendas. E aqui você tem muita dica, muita técnica, muita oportunidade para você avançar nessa carreira. Tudo que eu aprendi nesses 50 anos e tudo que eu aprendi, e são 50 anos de experiência. E, gente, ó, escola nenhuma no mundo ensina a experiência, ok? Então, vale muito esse passado nosso de experiência, esse estudo que nós fizemos em academias, que são uma graduação e duas pós-graduação, certo? E todo o estudo que a gente fez em vendas, e Lucas também estuda muito venda digital, então esse conhecimento que nós acumulamos, o desejo é passar para vocês, para desenvolver alguém. Essa é uma proposta. A outra proposta é a gente atingir o público corporativo, certo? É claro que a gente também tem uma possibilidade de negócio. Nós somos vendedores, nós estamos aqui nos vendendo e vendendo. Hoje ainda, ou nos próximos, nós vamos ter aí produtos para vocês, preparar vocês para também ganhar a vida com vendas. Perfeito, Não é isso, Lucas? perfeito. É, eu acredito que a gente estava até conversando recentemente ali no garagem com o Silber, que é um grande empreendedor de Ubá também. E ele falou que é um conceito que eu respiro também, eu já aprendi isso trabalhando dentro de instituições financeiras, em banco. Hoje uma empresa ela é movida por venda, qualquer tipo de empresa ela se sustenta através de vendas. Então, hoje você tem dois setores, o de vendas e o suporte à venda. Então, existe quem faz a venda, quem trabalha ali em torno da venda em si e os outros setores da empresa que dão suporte para que a venda aconteça da melhor maneira possível. Então, uma empresa só se sustenta se tiver vendas. E aí entra um- uma grande conversa aí para a gente tentar trabalhar aí em diversas frentes, de diversos modos aí, como funciona essa trajetória aí desde momento inicial até uma venda concretizada,
pós-venda e todo esse ciclo aí que é importante para a gente ter sucesso nos nossos negócios. Perfeito. E então, ainda falando nesse início meu de vendas, por exemplo, Lucas, eu quando comecei a minha primeira experiência, que foi no depósito da Brahma na Tijuca, o que me chamou a atenção é que quando você olhava para o estacionamento, os melhores carros eram os carros dos vendedores. Nós estamos falando coisa de 1982, hein? 1981, 82, 83. Já naquela época, os melhores carros do estacionamento da empresa eram os carros do comercial. Olha que interessante. E outra coisa interessante que a gente vai. Outra coisa interessante que nós vamos falar aqui é sobre a proposta nossa. Nós acreditamos, eu e o Lucas acreditamos muito nessa proposta nossa, que é uma proposta de passado, presente e futuro. Essa experiência minha passado, essa experiência minha presente, de vendas e de estudo e de aperfeiçoamento, de capacitação em vendas, em negócio, e a do Lucas, que de tempos para cá vem estudando, vem dedicando madrugadas inteiras estudando vendas. Muitas vezes eu converso com ele no dia seguinte: e aí, filho, como é que tá? Ele: pai, você conhece fulano de tal? Estudei, fiquei 3 horas assistindo palestra dele, assistindo com uma fala dele agora na internet. Ô Lucas, quem são os seus gurus? Quem são Os as gurus. pessoas quem são as pessoas que você gosta de ler sobre vendas e venda digital e esse momento de vendas da agora para o futuro? Fala um pouco para nós aí. Show. Nos últimos anos, desde que eu fui para o bar, né, pra gente tocar o partilhar ali, eu coloquei na minha cabeça que eu iria me envolver com o mercado digital, assim, cair de cabeça nesse mercado. Então hoje eu tenho formação aí, Leandro Ladeira, que ensina a gente a vender todo dia, que é o perpétuo, né, para o mercado digital é muito comum, que resumidamente é abrir várias frentes de vendas para você estar diversificando aí as suas frentes de conteúdo e tornar isso uma venda. Então, gerar engajamento aí e converter isso em venda. O método do Érico Rocha, né, que é a fórmula de lançamento. Então, é um dos cases de sucesso aí, o Érico Rocha, nos últimos anos, principalmente no mercado digital, um dos maiores. Esses dois players aí já tem até negócios em conjunto. Um cara que eu admiro muito, eu fiz a formação deles também, é o Vendice, do Flávio Augusto. Tem empresa aí bilionária, Flávio Augusto já tem histórias aí marcantes aí no mundo dos negócios, cresce uma empresa, vende a empresa, recompra ela barato, valoriza ela mais ainda, então trabalha em várias frentes aí, e principalmente no quesito de branding, de crescer mesmo uma estrutura sólida de vendas, né? Entre outros grandes players aí que eu admiro muito, como a galera do G4 Educação acompanha muito o Thales. Pablo Marçal admiro demais pelo trabalho que ele vem fazendo dentro do digital, e o Marcos Paulo, que é um lançador dele também. O trabalho que eu presto hoje, o serviço que eu presto é de estrategista digital. Eu sou coprodutor do Felipe Marques. A gente trabalha com infoprodutos. Então, é um mercado que a gente está mergulhando cada vez mais profundo, a gente está indo com mais profundidade. Eu acredito firmemente que já é o presente, ainda tem muito a crescer para o futuro. Eu sou apaixonado aí com vendas no digital, empreendedorismo, isso aí faz parte da minha essência. Acho que eu peguei um pouquinho de você, né? Certeza. Eu acho. Certeza, fico orgulhoso disso. E com a paixão que nós temos por venda, eu fico orgulhoso disso. E a proposta é o seguinte, gente. O mundo corporativo, a proposta é o seguinte, para o mundo corporativo. Olha que esse formato de 2 gerações, nós temos a proposta, certo? Nós temos a proposta com muito estudo. Esse é um formato que não se vê, não é comum se ver na rede isso. E não é só proposta de teoria, não, certo? Nós vivemos de vendas. Eu vivi, constituí, criei, formei minha família toda com vendas. E ele também está começando nisso. Então, é uma proposta que eu acredito e que o mercado pouco tem, certo? Se ligue na gente aí, pode ser que você precise de nós, viu?
Estou falando aí para o mercado corporativo. O outro, então, de seguidor, melhor ainda, porque a gente precisa de vocês. Fala começando, né? A gente já tá mergulhado nesse mercado de vendas aí, eu particularmente. Você já tem mais de 50 anos, né? Eu tenho mais de 10 anos aí que eu mergulhei, né, nesse mercado de empreendedorismo. Empreendedorismo é venda o tempo inteiro. E agora, nos últimos 5 anos, o mercado digital. E no último ano, o mercado de infoprodutos, que é treinamento online, tudo que se parte aí do mercado online de mentorias, consultorias, de entrega online. Tem crescido bastante também. Um tema que a gente gostaria de abordar aqui, vou até passar a bola para você, é a questão do marketing pessoal, a importância do marketing pessoal, do posicionamento, pra gente estar vendendo mais. Dá uma palhinha aí, Joaca. Sim, nós já conversamos aqui, eu e Lucas, nós vamos dedicar boa parte da nossa manhã de hoje, nosso podcast de hoje, ao marketing pessoal, ao branding, de fazer a sua marca, de construir a sua marca. Isso vale para negócio, para vendas, né, principalmente, mas isso vale também para a vida da gente. Nós temos que ter um bom marketing, nós temos que ter uma imagem, uma boa imagem, certo? Esse vamos nos prender a marketing pessoal. O próximo, já tive conversando com o Lucas, provavelmente o próximo que nós faremos sobre Customer Success. Nós vamos oferecer a possibilidade de expandir, de implantação de Customer Success em empresas, em negócios, em empreendedores que queiram. Mas esse vamos nos prender aqui ao branding do marketing pessoal, ok? O que Só que uma para deixar mais claro pra galera o que é o Customer Success, que é basicamente o sucesso do cliente. Principalmente igual no mercado de infoprodutos, a gente ensina as pessoas a fazerem o que a gente faz. No nosso caso aqui é tornar outras pessoas, empresários, vendedores, bons vendedores, para eles multiplicarem os seus resultados. E o sucesso do cliente, nesse caso, é tornar isso uma realidade. Como que a gente faz isso? Aí a gente deixa para próximo capítulo. Só para entender aí o próximo capítulo, então, aí é o seguinte, a evolução desse processo de relacionamento de vendas, né? Que veio no início era só o comercial, começou com um vendedor, com a figura do vendedor, depois veio a equipe do comercial, depois veio a equipe do marketing apoiando o comercial, e agora, como eu já falei no passado, no podcast passado, e agora nos países mais avançados, já tem o Customer Success, que é o estudo do sucesso do cliente que vai comprar, adquirir e usar aquele produto ou serviço seu, certo? A empresa só vai se desenvolver, crescer, você vai ter perenidade se você fizer o sucesso do seu cliente. Então, Lucas, essa é a ideia. A gente vai enfiar de cabeça no Customer Success e na motivação, nós vamos enfiar de cabeça nisso, porque a inteligência artificial vai ajudar muito, mas ela nunca vai substituir o contato humano nessas habilidades. Concorda? Concordo. A inteligência artificial vai crescer muito. Eu acho que todos nós temos que ficar atentos com o crescimento. A gente já tem que começar a introduzir isso dentro da nossa rotina, porque é um grande aliado que nós temos, até mesmo nós vendedores. Mas vendas é conexão e contato. A gente nunca vai perder essa essência, então a inteligência artificial não vai roubar a vaga do vendedor, se ele for um bom vendedor e estiver atualizado, utilizando a inteligência artificial ao seu favor também. E quanto maior o ticket médio, mais interação humana, mais humanização. Falou tudo, falou tudo. Ela vai ser um apoio. Um apoio. Ela vai ser um apoio ao vendedor, um apoio grande, certo? E daí, então, vamos no marketing pessoal, certo? Nós vamos falar aqui de alguns fatores, 3 itens que são importantíssimos na sua construção do seu marketing pessoal, certo? Apresentação. É muito importante a sua apresentação, certo? A sua postura, como é que você está fisicamente, como é que sua vestimenta, como é que está
seu cabelo, sua barba, sua roupa, seu vestimento, a sua aparência fala. Quando você está bem apresentado, você transmite uma energia positiva, que todos que estão a seu redor capta aquilo e facilita negócios, facilita a empatia, certo? Tudo isso é muito positivo para você ter uma boa apresentação, ok? A outra coisa importante é o valor. Fala, Lucas. Vou contar uma história, desculpa te interromper, relacionada à apresentação. Eu não tinha muito essa questão do posicionamento, da imagem pessoal quando eu vim para o bar. Eu tinha a ideia de um branding e quis vender ela de uma forma. Foi aí que eu conheci e mudei um pouco minha mentalidade, o Túlio Barber. Foi assim que você saiu da universidade, né? Coisa É, ainda de estudante quando eu tinha 20 e poucos anos. pós-universidade. 20 e poucos anos, isso já há alguns anos atrás. E quando eu conheci o Túlio Barber, ele é cabeleireiro, ele basicamente trabalha com a imagem. A gente sabe que quando a gente muda a nossa mentalidade e trabalha a nossa imagem, nós teremos melhores resultados. Ele falou o seguinte comigo: eu cortava o cabelo e fazia barba. Barba eu fazia com mais frequência, mas eu cortava o cabelo de 4 em 4 meses, naquela época. Foi quando eu fechei com ele um plano, né, de cortar cabelo frequentemente, e ele me falou o seguinte: o que que eu vendo aqui dentro do meu negócio, que é uma barbearia? Você não espera o seu cabelo crescer para cortar o seu cabelo. Você corta o seu cabelo para que ele não cresça. Então, vamos levar para o lado da saúde. Você não depende e precisa utilizar da farmácia e dos remédios. Você tem que se prevenir, fazer exercício físico. Então, ele trouxe essa ideia de prevenção para a imagem pessoal. Que basicamente ele deixou claro para a gente que você não espera o seu cabelo crescer para cortar. Você corta para ele não crescer. Inclusive, eu tinha feito um podcast com ele, foi quando ele me contou isso, na época do Pode Partilhar. Eu achei muito interessante, faz total sentido. Só essa mudança essa virada de chave, pode ter certeza que você vai conseguir mudar seus resultados. Ponto 2, Eu, mete bronca no ponto 2. não, eu acompanhei tudo isso e fiquei muito feliz com a sua apresentação hoje. É, eu lembro de um caso, e aí eu quero até que você conte esse caso aqui, do chinelo, da reunião que você foi lá no coworking nosso, e você foi de bermuda e chinelo, Mandaram e embora. aí, tá, Essa é boa. conte esse caso pra mim aí, conta essa história pra mim. Quando eu vim para o bar, vou resumir. Quando eu vim para o bar, eu trabalhei 3 anos em banco. Então, eu trabalhei formal durante 3 anos. Eu era estudante universitário e trabalhei formalmente na Beca, vamos dizer assim, durante 3 anos da minha vida. Acabei não gostando muito das práticas que os bancos utilizam. Uma venda muito agressiva. Eu acho que passa um pouco até dar conta da agressividade dos bancos, mas esse é um caso à parte. Eu vim para fazer a obra na nossa casa, lá para montar um negócio familiar e quis trazer um brand mais de liberdade, um brand mais de home office, um lifestyle mais liberdade, esse novo, Na verdade, ele queria atingir um público, um novo um público, era público uma mais jovem, proposta, uma nova proposta. uma proposta de atingir um público mais jovem que não visualizava só a formalidade na vestimenta, mas a liberdade de se trabalhar com conhecimento com o digital e não com uma apresentação visual. Fui em um evento de uma das maiores escolas de conexão humana e vendas do mundo. Inclusive, assim, um grande aprendizado. E fui de bermuda e chinelo, que era a forma que a gente trabalhava e vendia nossa ideia, o coworking. Inclusive, a gente está num coworking aqui, você vê que ele é um coworking artístico, tem um lado mais... um lifestyle mais rebelde, vamos falar assim, mais roots. E me convidaram a se retirar do evento. Eu, obviamente, já estava preparado para isso. E a gente faz um pitch de 30 segundos vendendo a nossa ideia. E quando a diretora chegou para conversar comigo a respeito disso, eu falei: mas eu tô me vestindo assim como eu me visto todos os dias. Eu não vou embora, não. Se eu for embora, eu não volto, mas eu não troco de roupa, não. Naquela época eu era um pouco rebelde. E aquilo, fiz o pitch, falei que
a gente vendia essa ideia de negócio, mas aquilo ali foi um aprendizado para mim. Obviamente eu vendi essa ideia, mas no contexto geral da minha vida e onde eu espero chegar e dos meus sonhos, eu fui percebendo que aquela não era a melhor maneira de eu me portar se tratando da vestimenta em si. Eu ainda sou esse cara bem de liberdade, quando eu tô no meu espaço pessoal, eu gosto disso, de menos formalidade, mas profissionalmente falando, a imagem, quando você trabalha a sua imagem, você aumenta os seus resultados. Então, se você vende um produto high ticket, você tem que estar bem vestido. Você tem que estar com a barba feita, o cabelo bem feito. Você tem que trabalhar o seu posicionamento, sua forma de falar, chamar pelo nome. No banco eu era mais novo, né? Era muito comum eu chamar as pessoas por apelido e a gente é ensinado a fazer o rapport, trazendo o nome da pessoa como uma referência. Enfim, e de um tempo pra cá, usar o chinelo num lado profissional passou a me incomodar. Aí muitas pessoas falam: ah, não, tá vendo? O cara não mudou. Ele não é o mesmo mais, ele se moldou. Meu amigo, se você é o mesmo de 4, 5, 6 anos atrás, eu sinto te dizer, mas provavelmente você tá parado no tempo. Eu acredito que você já mudou o seu pensamento em muitos quesitos da sua vida. E se tratando aqui da minha experiência pessoal, a vestimenta faz sim a diferença. Eu sugiro a você já trabalhar a sua mentalidade e o seu posicionamento para que você tenha melhores resultados também. E eu fico muito feliz com essa evolução sua, certo? Por isso, isso garantiu também o convite para a gente estar junto aqui. Porque naquele formato antigo seu, você não estava do meu lado, não, amigo. Cara, eu brigava com o pessoal lá em casa. Lá são 5, o negócio era de 5 pessoas. E eu batia na tecla, não, eu acredito nessa ideia. E por um tempo deu certo, né? Aí teve outros quesitos que não deram certo. Mas tem um grande número de pessoas que curtem e gostam dessa ideia. Mas não era o público-alvo que eu gostaria de trabalhar. Eu não tinha essa percepção. Eu falo de retorno mesmo, de crescimento, enfim. E me serviu de aprendizado pra mim. Ok. Seguindo, então, que bom esse aprendizado aqui do Lucas. Então, seguindo aqui com o marketing pessoal, né, a apresentação, né? O segundo fator que nós vamos citar aqui é o valor. É o valor. A gente tem que ter o nosso valor. E o nosso valor é tanto maior quanto for a nossa competência. Quanto mais competência tivermos, maior será o nosso valor e maior será o nosso alcance. Cuidem, portanto, dos seus valores, certo? Terceiro fator importante na construção. O Lucas quer falar alguma coisa, diga aí. Ó, então, basicamente, você falou, puxando, você falou os valores, né? É o valor, o valor da sua marca, o seu valor no mercado. Perfeito. E pra gente aumentar o nosso valor dentro do mercado, a gente tem o que a gente chama de soft skills e hard skills. As hard skills são habilidades que a gente aprende como um curso de Excel, aprender programação, aprender técnicas de vendas. E as soft skills são habilidades que você aprende no decorrer da sua vida, vamos dizer aí, no dia a dia, com vivência. Basicamente, então, existem mais soft skills, habilidades sociais, habilidades de tecnologia, especificamente, tem outros nomenclaturas, mas são habilidades que são importantes, que é, no seu caso, você tem muito das duas coisas, mas, por exemplo, você tem 50 anos de experiência em vendas. E como você iniciou o podcast falando, isso não se compra e nem se ensina. É a vida que te ensina. Não tem escola no mundo que ensine, certo? Agora, a capacitação, então, isso que o Lucas está falando, do valor, é a capacitação, porque no mundo dos negócios, em vendas, se você não é valor, amigo, você é custo. Ok? Isso- Vamos perguntar pra galera. A galera tem uma galera presente aí. Hoje, você é valor ou você é custo? Dá um alô pra gente aí no podcast também, galera. Manda um comentário aí pra ver quem que tá presente. Falei, Joaquim, desculpa. ok. A terceiro fator, ou a terceira preocupação que a gente lista aqui na construção do seu marketing pessoal é o cuidado com as redes sociais. As redes sociais hoje
nos tornar uma vitrine, certo? A gente está 24 horas por dia ali exposto, ok? Então, muito cuidado com o seu posicionamento nas redes sociais, principalmente se os temas forem polêmicos, tipo, tipo, Homofobia, tipo homofobia, tipo sustentabilidade, tipo já deu religião, dependendo, tem a muito, forma que você muito, aborda, né? muito cuidado a forma com que você aborda esses temas, tudo, porque você está muito exposto. Qualquer deslize que você tenha na rede social pode Prejudicar, até pode te gerar um prejudicar, cancelamento. pode te cancelar, amigo, certo? Então, em temas polêmicos, cuidado, tenha cuidado em tudo, né, isso, Lucas? Tenha cuidado, mas em relação a posicionamento, você deve se posicionar. E aí eu vou levar para o mercado digital, mas eu falo, acho em tudo na vida, né? Você deve ter um posicionamento. Eu vou jogar um tema polêmico aqui, política. O Brasil ficou dividido. 50%, vou dizer esquerda e direita. Se você tem um posicionamento de direita, você deve se posicionar como uma pessoa de direita. Se você é de esquerda, você deve se posicionar como uma pessoa de esquerda. Engajamento e viralização de vídeo no digital, por exemplo. O Nicolas Ferreira fez um vídeo que bateu mais de 300 milhões de visualizações. Ele, obviamente, ele defendeu a direita, ele fez um posicionamento de direita, mas por que que ele gerou tanto engajamento? Porque quando você se posiciona de forma autêntica e não fica no meio do caminho, você gera comentários positivos, te apoiando, pessoas que concordam com o seu posicionamento e pessoas que criticam o seu posicionamento. Então, independente de lado, você deve se posicionar e abrir para conversar, para entender qual que é o lado dessa pessoa. Então, hoje o que gera engajamento, principalmente no digital, é você se posicionar. Porque as pessoas que não gostam daquilo ou que não se identificam, elas vão questionar. E aí tem gente que é escrota, tem gente que critica, tem gente que te cancela, mas aquilo ali vai gerar uma discussão a respeito, e as pessoas que se identificam com você, elas vão te amar ali, elas vão realmente se conectar com você. Então, não fique em cima do muro. Acho que pra tudo na vida, né, a gente deve se posicionar. A gente tem que ter essa autenticidade. E como que você busca e chega nessa autenticidade? Autoconhecimento. E aí, autoconhecimento é o quê? Experiências de vida, espiritualidade, buscar melhorar e evoluir como pessoa, entre outros. Ok, eu acabei me esquecendo aqui de avisar para vocês que uma pergunta importantíssima que a gente tem feito sempre, o mundo faz, eu fiz no meus questionamentos, na minha apresentação em São Paulo, eu fiz no outro podcast, eu faço nas minhas postagens, onde é que vai dar esse avanço da tecnologia, da inteligência artificial em vendas? Onde vamos, a pergunta que eu faço, onde vamos parar? O crescimento vai ser meio a meio? É, o digital vai acabar com o físico vai conviver, elas não são excludentes, claro que elas não são excludentes, elas têm que ser paralelo, certo? Um crescer com a outra, ok? Mas nós temos o aviso, é o seguinte, fiquem até o final, porque nós temos uma resposta já, ok? No final, nós vamos dar, eu mais o Lucas, vamos dar já uma resposta desse questionamento, ok? Mas agora eu quero contar um caso para vocês, um caso acontecido comigo e que reforça essa estratégia de vendas, de técnicas de vendas, de princípios de vendas. Eu, lá na minha juventude, com 20 e poucos anos, fui fazer um processo seletivo na IBM Brasil. É, o processo era o seguinte, era uma vaga que tinha era uma vaga que tinha numa regional, eu era de Minas, então era a regional Minas de Belo Horizonte que estava cuidando desse processo. E o processo era em 4 fases. Primeira fase era o currículo, eu enviei o meu currículo, passei e fui chamado para testes e entrevista em Belo Horizonte.
Chegando em Belo Horizonte, eu fui fazer os testes num prédio muito alto padrão, um prédio da IBM de altíssimo padrão. Isso foi em 1980, gente, 80 e pouco. É, um prédio de altíssimo padrão, tudo, assessor do elevador de terno, a pessoa que estava fazendo a faxina de terno, a pessoa que estava servindo o cafezinho de terno. Empresa americana naquela época e top de linha. Foi a primeira empresa de tecnologia do mundo. É, e aí, então, participei, passei na primeira fase, que foi em currículo, passei na segunda fase, que foi a fase de testes, e fiquei. Ah, sim, gente, a vaga era para ser vendedor da IBM. E na terceira fase, era uma fase de entrevistas. Eu tinha que ter inglês fluente, porque esse processo, você passando, você ficava 2 anos nos Estados Unidos se preparando para ser um vendedor da IBM. Claro que o nome não era vendedor, o nome era um outro nome lá, Assistant Manager. Vendedor era meio depreciativo, sempre foi, né? Meio depreciativo. Então, o nome da função era outra. Mas, enfim, nessa terceira fase, que era a fase de entrevista, claro que eu não passei, porque eu não tinha inglês fluente, eu tinha inglês só de segundo grau, né? E numa quarta fase eu seria para São Paulo, para a Matriz Brasil, para fazer o fechamento do processo e para depois ir para os Estados Unidos. Por que, que eu estou lembrando desse caso? É porque eu li, há poucos dias eu li uma postagem da Paula Valho Pimenta, uma postagem que teve muita visualização também, de um caso que ela contou de uma pessoa, de um brasileiro que foi participar de um processo seletivo da Disney lá nos Estados Unidos. E ele subiu, chegou na sala da seleção, o recrutador chegou e virou: olha, você continua, você já foi excluído, você continua, você não passou, você continua. Ele foi selecionando. A pessoa disse: pô, mas eu não participei de processo nenhum. Eu cheguei aqui agora há meia hora, ninguém conversou comigo, ninguém falou comigo, eu não fiz prova, eu não fiz nada, já estou excluído, por quê? Eu não vi o processo. Ele falou assim: não, a primeira fase do processo já passou. Quando você entrou no prédio, tinha um faxineiro lá na direita, não tinha? Pois é, você não cumprimentou o faxineiro. E isso a companhia aqui não consegue ensinar. Isso é coisa que você aprende em casa, certo? É só essa a dica que eu dou, a mensagem que eu quero passar. E aí eu me sinto confortável porque eu lembrei da minha infância, lá na minha avó, lá na roça, criação de roça, e muito religiosa, que a minha avó falava assim: meu filho, você tem que cumprimentar todo mundo. E aquele que é mais velho que você, tome bênção. Aí eu lembrei desse caso, eu nesse processo lá, não seria reprovado nessa primeira fase, não, viu, gente? Fica a dica aí, gente. Faz parte da educação, ok? E está relacionado também ao próprio marketing pessoal também. Você ser uma pessoa carismática, educada. Isso, em relação a vendas, isso ajuda muito a gente converter em vendas. Principalmente numa negociação, a educação, saber ouvir. O meu conceito de vendas é conexão e fazer perguntas para você entender qual que é a dor do cliente e possivelmente conduzir ela a uma solução do problema que ela tem. E aí entra todo, como você deu exemplo aí, dentro de uma grande companhia, um bom dia, que teoricamente parece ser algo simples, faz muita diferença. É, todo esse envolvimento do cumprimento, do sorriso, do apertar a mão, do abraço, se for o caso, certo? Isso traz empatia, simpatia, carisma, certo? É, o que que, fatores que favorecem a simpatia ou o carisma? Semelhança. Semelhança, quando você tem pessoas que têm que têm semelhança sua, torcem para o mesmo time, têm os mesmos hobbies, gostam das mesmas coisas. O Lucas até citou um caso, o Lucas, aquele que você citou quando a gente estava conversando no carro sobre isso, sobre a pessoa que quando você está fora do país. Ah, perfeito. Que de certa forma, um rapport, né? Que é uma forma de se conectar com a pessoa, mesmo sem você conhecê-la. Vou dar o exemplo do Léo, o Léo, meu primo. O Léo tá fora do Brasil hoje, ele fez uma viagem pro jogo do Botafogo, lá na Argentina. Um monte de argentino, mas você encontrava as pessoas com a camisa do Botafogo, aquilo ali vira algo em comum, torna uma
torna uma conexão mais fidedigna, vamos dizer assim. Você tá fora do país, você encontra alguém com a camisa do Brasil, aquilo ali automaticamente já se conecta com a pessoa. Você vai fazer um atendimento online, por exemplo, uma videoconferência, que hoje uma das coisas que a gente trabalha no nosso script de venda é esse rapport inicial. A gente pergunta: e aí, fulano, tudo bem? Você é de onde? Ah, você é da Bahia, você é do Nordeste? Ah, eu já fui em tal lugar. Você conhece a praia tal? Não, lá é muito legal. A gente cria situações onde a gente gera uma conexão com a pessoa. Às vezes a gente visitou um lugar que é o mesmo lugar que a gente visitou. A gente não conhece, mas a gente cria essa conexão. É um dos fatores que ajudam demais também. Ô, vamos interagir com a turma aqui, Joaca. Oh. Ó, galera, dá um alô aí, ó. Tem a turma que tá online. Pedrão, a gente tá online no Instagram também? Nos dois? Tem galera aí, dá pra ver? É no YouTube, ó. A Carlinha, meu amor. Jefferson, saber inglês é importante. Deixa eu tirar esse trem aqui. Rapidinho. Então vamos lá. Ó, enquanto o Lucas vai se sintonizando ali, então, simpatia, já falamos semelhança, foi o primeiro toque que a gente dá. Segundo, elogio. Todos gostam, todo mundo gosta do elogio, um elogio genuíno, todo mundo gosta, certo? Então, para você construir uma simpatia, elogie as pessoas genuinamente, principalmente naquela qualidade que você gosta que a pessoa tenha, que você valorize nela, elogie, certo? Terceiro fator, Lucas, enquanto você Pode meter bronca. eu vou no terceiro fator que favorece a construção da simpatia entre você e outra pessoa. É o esforço cooperativo. O esforço cooperativo é um aperto de mão, é um cumprimento, é um sorriso. Se for o caso, um abraço. Um abraço é o seguinte: a psicologia ensina que se você der um forte abraço por dia, dificilmente você teria uma depressão. Olha que coisa interessante. Se você tiver um afeto, um forte abraço por dia, você tem pouca possibilidade de ter uma depressão. Olha que coisa forte, gente. Importante isso, viu? Diga aí, Lucas. Ó, Jefferson, saber inglês é importante, inclusive principalmente para os estudos. O pessoal aí tá alinhado com o marketing. Casais na fé, parabéns ao Papo de Vendedor pelo conteúdo. E na vestimenta, os dois aí no podcast já estão vestindo a cor que passa confiança, o azul. Verdade, Jefferson, o que que o Jefferson falou? Realmente, a vestimenta já é um cartão de visitas, a tal da primeira impressão já é definida aí. Aprendi muitas dicas bacanas. Aprendi muitas dicas bacanas com esses dois mestres. IA, no geral, tem sido uma ótima ferramenta, tanto no digital como no dia a dia de qualquer trabalho. Só basta a gente saber e ter cuidado como utilizar. E mercado digital é o mundo. Sucesso para todos. Se a galera tiver alguma pergunta, já saiu aqui. Eu acho que essa eu vou mandar para você. Carla, como manter uma equipe de vendas motivada e produtiva em tempos de incerteza econômica e mudanças constantes? Quer que eu- Capacitação. Capacitação, mudanças constantes, atualização. Tem que se estudar muito, tem que se ler muito, tem que se informar muito. As mudanças são instantâneas, são online, são a todo tempo. Então, estude. Tanto o empreendedor quanto o vendedor, todos os dois têm que ter essa percepção. Tem que enxergar que eles têm que se preparar. A empresa oferecer os cursos, a capacitação, certo? E o vendedor está preparado para essa alavancagem. Também importantíssimo também são as avaliações de desempenho. Também para ver onde estamos indo bem, onde estamos deficientes, onde podemos melhorar, ok? Também uma boa gestão de remuneração. Normalmente, o profissional de vendas, normalmente, é uma remuneração variável, certo? Uma remuneração variável é uma remuneração justa e que ela pode te dar um ganho maior de acordo com o seu rendimento, de acordo com a sua produção. Então, eu acho que para vendas
é um negócio muito positivo. Uma coisa que eu sempre gostei muito foi essa remuneração por comissão, uma remuneração variável. Quanto mais você. Isso estimula a quem trabalha mais, estimula quem vende mais, motiva e estimule você a buscar resultados. Ok? Então, capacitação é importante, uma remuneração justa e que valorize o profissional que busca resultado, importante, né? A atualização importante demais nesse mundo digital que avança a cada dia, também é importante. Um bom ambiente de trabalho proporcionado por ambas as partes, tá? E você tá bem, e você, o profissional, tá bem. Nós já falamos da outra vez aqui, você tá com equilíbrio, você está equilibrado, né? Naquela parte de exercício físico, de uma boa alimentação, de um lazer, de um bom descanso, enfim, você está bem com ele, né? E o complemento, Carla, nós estamos falando aqui hoje, que é o marketing pessoal. Nós já falamos um pouco, vamos continuar falando aí alguma coisa do marketing pessoal que impacta diretamente nos seus resultados em vendas. Não sei se fui claro ou se ainda deixei alguma coisa para falar ainda. Diga, conclui aí, Carla. Ó, galera, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, pode perguntar. E se ficou claro aí, deixa pra gente também. Galera, parece, ó, tem uma galera aí. Deixa um alô aí nos comentários pra gente ver quem tá presente. Fala aí, ó. Mercado digital é o mundo. Realmente, mercado digital, crescimento. Eu gostei desse aqui, ó. IA, no geral, tem sido uma ótima ferramenta, tanto no digital como no dia a dia de qualquer trabalho. Só basta a gente saber e ter cuidado de como utilizar. Vou fazer uma observação aqui, que é muito interessante, por sinal. Um dos maiores CEOs da atualidade, um dos CEOs da G4 Educação, hoje você consegue moldar e manipular uma IA para te ajudar na resolução de problemas. Então você personaliza uma IA do Joaquim, por exemplo, e baseada em vários fatores, com a sua experiência de vida, com as suas hard e soft skills, tudo que aconteceu na sua vida, para ela te ajudar na tomada de decisão, mas ainda você dá uma pitada de conhecimento dentro dessa IA. Como fazer isso? Na tomada de decisão, você pede um auxílio aos seus grandes ídolos, vamos dizer assim, ou suas grandes referências. Exemplo, então você manipulou aquela IA ali, você personalizou a IA da sua forma, mas você quer tomar uma decisão mais radical, uma decisão de uma grande companhia. Esse cara, como a internet, né, e a compilação de dados já tem tudo de todo mundo que faz postagem, ele toma ele pede ajuda, sabe pra quem? Para os grandes ídolos e influenciadores dele. Então, ele toma uma decisão pedindo para IA, me ajude a tomar uma decisão seguindo os conceitos de Jesus Cristo, Alexandre o Grande, Elon Musk, Grandes líderes. grandes líderes, e ele lapida a tomada de decisão dele baseado no que ele sabe, no que ele pensa, mas agregado ao pensamento dos grandes líderes. Então ele toma nota ali de um compilado de informações que são as melhores informações para se tomar uma decisão baseada em resultado, vamos dizer assim. Engraçado, né? Agora você pode pedir ajuda a Jesus Cristo, aos seus influenciadores, aos seus líderes que você considera como uma referência para você na sua tomada de decisão, seja um grande empresário, Flávio Augusto, para te ajudar a tomar uma decisão de vida ou até mesmo dentro de um negócio. Engraçado, né? A inteligência artificial tá aí para te apoiar. Não leve ela como uma concorrência. Quem levá-la como uma concorrência provavelmente não vai se sobressair. Vai virar um custo, né? Como você falou, ou você é Em custo vendas, ou você é valor, ou você é valor. ou você é custo. Deixa Muito eu bem ver. colocado aí, Lucas, a inteligência artificial. Deixa eu contar um caso aqui, Lucas. Me dá um minuto aqui para me contar Manda um abraço. caso importante. Rafael Nadal, tenista espanhol,
um dos maiores tenistas do mundo, um dos maiores tenistas de todos os tempos do mundo. Quem conhece tênis, aí sabe disso e vai saber do que eu estou falando, certo? E ganhador de 22 Grand Slams, duas vezes campeão olímpico, campeão na China, em Pequim, campeão no Rio de Janeiro, certo? Ele, quando era adolescente, com 12 anos de idade, ele perdeu uma partida. E o tio dele, que era o preparador dele, ele reclamou pro tio: pô, tio, uma quadra toda esburacada, um sol incandescente, porra, não dá para ganhar. Aí o tio falou pro senhor: olha, mas tava quente, a quadra tava ruim só para você, só do seu lado. Então é o seguinte, por que eu tô contando essa história? A gente tem o hábito, a mania de encontrar desculpas pros fracassos da gente. Cuidado, hein? Ó, mais uma pergunta. Essa é boa demais. A gente costuma reclamar, né, das nossas frustrações, sendo que, da mesma forma que a gente pode reclamar, a gente pode solucioná-las ou mudar a mentalidade e pensar de uma forma diferente. Quais estratégias são mais eficazes para construir confiança em um cliente que chega mais informado do que nunca? Eu vou dar um resumo aqui. A Carla perguntou. No processo digital, por exemplo, o grande objetivo nosso é aumentar a consciência da pessoa que chega até a gente para que ela compre algum tipo de serviço nosso. Se ela já chegou com esse nível de consciência, ela sabe mais do que nunca, é a gente conversar sobre o assunto, é fazer perguntas. Duas pessoas que sabem muito sobre um assunto, a gente vai fazer até um podcast junto aqui. Ou seja, é tirar ali o máximo de informações, fazer rapport. Olha só que coisa boa. É muito mais fácil vender para essa pessoa. Tô errado? Se você discordar de mim, Ô, você. ô, ô. Ô, Carla, se a pessoa chega muito informado que você falou, sabe de muito, se for do negócio, é, o vendedor tem que estar preparado. O vendedor não, dificilmente vai ter que ter alguém que saiba mais do que ele daquilo que ele está vendendo. A proposta é que ele que saiba mais, com toda a facilidade, com tanta instantaneidade que tem a informação hoje, momentânea, que fala, né, a todo tempo, certo? Mas o vendedor também é o que a gente fala aqui, o vendedor tem que estar atualizado e tem que estar acompanhando sempre. Então, do negócio dele, quem tem que conhecer ele, o produto que ele está vendendo, ou o serviço, a concorrência, o mercado, preço, tudo. O vendedor, ele é que tem que ser a autoridade, ele é que tem que saber tudo, certo? Com toda a facilidade que o cliente tem no mundo de informação hoje, aí é que está o perigo, e aí é que entra a gente aqui, eu e o Lucas, para alertar você, vendedor, de que o papa desse negócio, quem tem que saber desse negócio da venda é você, não é o cliente, não, do negócio. Agora, se você estiver falando de cultura geral, aí é outra dica que eu deixo, que faz parte da minha definição sobre vendas, que é o conhecimento. O vendedor tem que ter autoconhecimento em tudo, tem que saber de tudo, porque o vendedor, o comprador, o cliente, tem muita informação geral, cultura geral, certo? Conhecimento geral, cultura geral. Então, você tendo também, você vai conversar com ele de igual para igual, ok? Mas aí você pode perder, porque o cara pode ser uma sumidade em tudo. O cara pode ser um estudioso, pode ser uma sumidade em tudo. Mas você tem que saber também. Agora, no seu negócio, quem tem que saber é você. Quem tem que ser, quem tem que ter o seu papo é você, vendedor, ok? E é uma forma de gerar conexão, o rapport que a gente estava falando. A Sim, gente, naquela sim. conversa de vendedor do Das, Aras, das, falando do cavalo, que o Silber comentou a respeito do cavalo, que ele efetuou uma venda porque o cara gostava de cavalo, tinha a um Aras, quando ele. semelhança. A semelhança Semelhança. O princípio da simpatia que nós da falamos. simpatia. Vender, se a pessoa não te comprou, ela não te comprou por falta de informação, se ela precisa do seu produto. Falta algum tipo de informação para ela. Ou seja, quando você gera para ela essa informação e ela entende que ela precisa, você conduz ela a te comprar. Você conduz ela à compra. Vai tirando todas as dúvidas. Então, não vender, se a pessoa tem interesse e ela não te compra, porque uma venda começa a partir da objeção do não. Porque senão era muito fácil vender. É você
passar para ela as informações necessárias que ela precisa para ela adquirir aquele produto seu, que no caso é a solução de um problema que ela tem. Ok. O pessoal de imóveis, nós temos um artigo publicado agora na edição do mês de abril da revista Móveis de Valor, na edição número 245, página 82, tem um artigo nosso sobre vendas, linha do tempo de vendas, a história de vendas. É um artigo interessantíssimo. Gostei demais daqui, fui muito feliz naquele, acho que fui muito feliz naquele artigo. Quem gosta de vendas, quem é apaixonado por vendas, vai gostar muito. E tem umas informações importantes ali, é, no estúdio que eu fiz, por exemplo, que foi. Teve um período das guerras mundiais, das duas guerras mundiais, a figura do vendedor sumiu. Nós não tivemos a figura profissional de vendas. As empresas estavam todas direcionadas ao esforço de guerra. As empresas estavam contratadas para produzir itens de guerra, armamento, equipamentos de guerra. Então não tinha, a empresa não estava produzindo bens de consumo para consumo doméstico. A Ford mesmo parou de fabricar automóvel e foi fabricar torpedo, míssil para o exército americano, para a Força Armada Americana. Certo? Olha que coisa interessante. Então, nesse período, o vendedor. Nós paramos de vender. A nossa função não existia, Lucas, porque as indústrias estavam produzindo suplementos militares. Olha, tá tudo lá no meu artigo. Lê, vocês vão gostar, tá? Principalmente o pessoal de imóveis, de eletro, de imóveis, de colchão, que recebe essa revista Imóveis de Valor. Tá lá a dica para vocês lerem lá e conhecer um pouco mais da história das vendas, história da venda. Ok? Uma pergunta muito boa aqui, por sinal. Jefferson Mercês. Como essa nova geração inevitavelmente está na internet e talvez prefira fazer tudo online, inclusive comprar, qual a perspectiva do vendedor que está ali no presencial, no dia a dia? O que um vendedor presencial precisa ter, Joaca? Importante a pergunta. Obrigado, Jefferson, pela pergunta. É importante tirar proveito da conexão humana, tirar proveito da humanização, do que o digital não pode fazer. Esse é o grande lance, o grande apelo da venda física, é essa conexão. Que é, como nós já falamos do anterior, a gente não tá querendo muito repetir do anterior, não, mas tem coisa que não tem como fugir. Essa humanização, Lucas, essa conexão humana é uma necessidade vital, certo? Ela, quem souber tirar proveito disso, vai ter o cliente sempre, porque o cliente necessita do contato, necessita dessa humanização, ok? Necessita de um aperto de mão, se ir repetindo. Se a gente acha que a gente vai ficar em casa, igual nós ficamos na pandemia, comprando tudo, sem sair de casa, vivendo enclausurado dentro das nossas casas, engano, a gente vai adoecer, porque o contato humano é uma necessidade vital, Lucas. E quando Tirar proveito disso e se preparar, né? A conexão, a humanização é o maior fator desse vendedor físico, certo? O resto é se preparar tanto para venda física quanto para venda digital. Ele tem que ter o canal dele, tem que ter os canais dele, certo, Lucas? Perfeito. Quando acabou a pandemia, por exemplo, que as pessoas foram liberadas a sair, a se conectar, a gente teve um boom até de conexão, né? Teve uma reprimida aqui naquele momento, que as pessoas não podiam se conectar, não podiam estar juntas das outras. Mas quando liberou, deu aquele boom, né? Os eventos ficaram cheios, a rua ficou cheia, porque justamente as pessoas não aguentavam mais ficar enclausuradas ali naquela limitação. O ser humano, ele necessita de conexão. A gente está o tempo todo se conectando a pessoas. A gente busca isso o tempo inteiro. Isso É uma necessidade é uma humana. necessidade humana. Necessidade É humana. interiorizado, né? Então, isso mesmo, fugiu aqui Ó, a galera tem mais perguntas aí. Aproveita, vamos abrir aqui. Também já tá nos minutos finais
do nosso podcast. Se vocês tiverem outras perguntas... Ô, Pedrão, você consegue ver pergunta de Instagram aí ou não? Vê se tem alguma coisa aí. O João Wes mandou um abraço. Instagram. Galera, Obrigado, obrigado, João. Souza, Obrigado, Ney. o Ney, mandou um abraço. Obrigado, amigo. Obrigado, Ney. Também te admiro muito, amigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como ter essa evolução e como cuidar? O que seria um cuidar bem da sua carreira profissional como vendedor? Todo aqui nós já falamos de várias coisas hoje. Cuidar do seu marketing, da sua branding, do seu marketing pessoal, cuidar da sua capacitação, cuidar da sua atualização, da sua especialização, estudar muito, ler muito. é, Gerar resultado. é, Acho que você tem que ter uma preocupação de evolução, evoluir muito profissionalmente também, cuidar de resultado sempre. E aí entra lá na minha definição de vendas, que é trabalho. Trabalhar para ter grandes resultados, para ter uma alta performance. Show de bola. Deu para. Estamos entrando na reta final aqui. Você quer deixar um recado para a turma? É LMGX Negócios e Representações. Leonardo Gravina. Bom dia, Lucas Joaquim. Bom dia, Leonardo. Joaquim, deixa aquela mensagem final. Sim, antes da mensagem final, nós temos ainda alguns minutos, eu vou responder aquela pergunta aquele questionamento Ah, nosso, perfeito. antigo, de onde vai dar essa relação venda física, venda online. Ô, gente, elas não são excludentes, tá? A venda online, o digital, e a venda física não é excludente. Ela não veio, uma não veio para excluir a outra. Elas são paralelas, elas têm que andar juntas, em conjunto, certo? Mas aí a minha resposta é o seguinte: quem falou foi Bill Gates. Bill Gates tem uma fala dele há semanas atrás aí que diz o seguinte: 7 profissões que a inteligência artificial não vai conseguir suprimir. Ela vai ajudar, mas não vai conseguir suprimir. A própria programação, a própria inteligência artificial, energia, biologia, e as outras 3 dependem muito de conexão humana, depende totalmente de conexão humana, que é medicina, educação e direito. Ele fala que carreiras que dependem que exigem tocar, ensinar, curar e criar, nunca serão totalmente substituídas por inteligência artificial, porque ela depende dessa conexão, ela depende do que nos tornam humanos, certo? Então, Bill Gates é que falou isso. Bill Gates pode ser a maior autoridade em tecnologia no mundo, certo? Então, se ele falou isso, principalmente dessas 3 últimas carreiras, que é medicina, educação e direito, que depende totalmente da conexão e do contexto humano, se ele falou que a inteligência artificial não vai suprimir essas carreiras, vendas, então, meus colegas, que é uma pura conexão humana, nunca será integralmente substituído pela inteligência artificial. Palavras de Bill Gates, certo? Isso já é praticamente uma resposta para esse questionamento nosso. Se não valeu nada essa palestra nossa de um dia toda, só essa resposta já conforta os profissionais de vendas, as pessoas que gostam tanto de vendas quanto eu e você, Lucas. Perfeito. Não, em relação a isso, colocação perfeita. O Leonardo fez uma pergunta aqui, interessante. Sou Leonardo Gravina, representante do Grupo Lopas, no interior de São Paulo. Qual CRM indicarei para uma melhor gestão da sua carteira, voltado para análise de dados, buscando a melhor performance? Eu tenho um amigo de Tocantins
que é o Hugo da Multiplicação, ele tem um software de gestão um software com CRM mais voltado para o polo moveleiro, mas dentro do mercado digital e ainda assim é um CRM completo e geral, você pode estar utilizando a Clint, CLINT. Hoje, dentro do nosso negócio digital de infoprodutos, a gente utiliza a Cellflux também. E aí, dentro da Cellflux, você tem disparo automático, formulário, análise de dados, CRM, funil de vendas. Então, é uma plataforma muito... Mensagem automática. A Clint faz tudo isso aqui. Dentro da Clint, a gente fazia abordagem com um clique ou até mesmo com disparo automático. No seu caso, que é um caso cliente de imóvel, né, não tem uma complexidade no sentido de escala tão grande igual do digital, que você atende milhões de pessoas, você atende aí 1.000, 5.000, 10.000 lojas, você consegue utilizar aí um CRM praticamente de forma manual. Óbvio, a automatização ela sempre vai te ajudar a fazer um remarketing, por exemplo, a entender ali o que o cliente, qual foi a negociação ali de 1, 2 anos atrás. Então, ou eu te passo o contato do Hugão, da Multiplicação Digital de Tocantins, eu só não lembro o nome do CRM dele, mas é mais voltado para o polo moveleiro. E a Clint, CLINT. Esse a Clint é muito bom mesmo. Mais alguma pergunta? Vamos ver se a galera tem mais alguma perguntinha aqui. Seguinte, galera. Eu queria saber se dentro dessa live, tanto no Instagram, Pedrão, você pode até olhar pra gente, dentro do YouTube, ou no meu Instagram, ou no Instagram do Joaca, se tem algum vendedor, empreendedor ou empresário, empresário presente. Se tiver, dá um alô aí. Aguardo o contato. Ô, Léo, você tem um contato do Léo Gravino? Leonardo Gravino? Tem. Então, meu pai vai me passar, eu entro em contato com você, Léo. Manda só um alô aí, manda só um oi, tô presente e fala o que você faz hoje. Se você é empresário, Não, foi representante. representante da Lopas, no São Paulo, que falou. Não, ele eu sei. Se tem alguém aí que é vendedor, empresário, seja independente do ramo, dá um alô aí pra gente. Encerrar? Não, peraí, eu que eu vou fazer vou fazer minha análise final. Quero só saber se tem alguém do ramo aí acompanhando a gente, pô. Ó, Jefferson Mercedes, representante. Leonardo, representante. Mais alguém? Mais alguém? Você tá onde? Eu No estou tem YouTube? uma franquia de bolo Eubá o Alzira. Então é empresário também, além de representante. Ó, o Léo já falou aí, uma das dores é a questão da gestão. O Jefferson fez excelentes comentários, boas perguntas. Seguinte, galera. Wilton, representante de imóveis em Pernambuco. Wilton representa a sua Obrigado pela audiência, Wilton. Wilton presente na área. Se você, então vamos lá. Galera, muito obrigado pela presença. Se você é vendedor, empreendedor ou empresário e gostaria de trocar uma ideia comigo e com meu pai a respeito de gestão de vendas, como vender mais se você é apenas um vendedor, um representante, ou até mesmo de estrutura comercial, gestão, marketing pessoal, tudo que envolve vendas, a gente deixou um formulário no meu perfil do Instagram, Lucas com 2 Cs, Langs, vou até enviar aqui. Lucas Langs. A gente deixou um formulário lá para conhecer vocês um pouco melhor e para entender um pouco da galera que estava presente aqui. E se você tiver interesse em ter uma mentoria gratuita com a gente vai analisar, óbvio, não vai dar para atender todo mundo, mas a gente vai analisar aí a galera que está mais de acordo com o perfil do que a gente pode agregar mais. Seja empresário, empreendedor, representante, vendedor.
Manda lá, preenche o formulário pra gente no meu perfil, Lucas Langs, Luccaslangs, Lucas Langs. E nós vamos trazer esse formulário pro perfil do meu pai também. Então, só preencher lá e a gente vai dar uma mentoria aí de 1 hora para trocar ideias sobre vendas e tentar, de alguma forma, agregar valor para vocês. Fechou? Tamo... Vou fazer o final. Finalité? Você quer fazer o finalité? Ok. Obrigado, gente, pela audiência. Obrigado, meus amigos. Obrigado, meus clientes. Obrigado, meus seguidores. Seguinte, tenha um propósito na vida. Tenha meta. Tenha um objetivo de evolução, de desenvolvimento na sua vida, na sua carreira. Não tenha medo de mudança. Tenha esse propósito, nem que você tenha que mudar de cidade, mudar de carreira, mudar de profissão, mudar de relacionamento, mas busque o que te traga a felicidade, busca o sucesso, busque ser feliz. Obrigado, gente. Valeu. Busque Até ser o melhor próximo. todos os dias. Obrigadão pela presença, Bus gente. Busquem ser melhor todos os dias. Assim que a gente avança, assim que a gente evolui. Muito obrigado, Joaca. Muito obrigado a todos aí pela presença. Até a E próxima. tem mais esse ano aí, tem mais ainda. Até a próxima.